Hoje nós vamos entrar em algo poderoso da divina misericórdia, as promessas que Jesus fez à Santa Faustina, promessas que se estendem a toda a humanidade, se estende a você, à sua realidade, à sua vida, à sua família. E não são promessas humanas feitas por homens que pecam, que têm limites como nós. Nós somos os pecadores que precisamos dessa misericórdia. E se nós prometemos algo, nós corremos o risco de não cumprir. Mas Jesus não. Jesus promete e Ele cumpre. Ele cumpre. Então coloca aqui nos comentários, eu quero essas promessas. Já reza agora, já coloca agora rezando, dizendo ao Senhor que você quer o cumprimento das promessas dele na sua vida e você vai ver verdadeiramente algo poderoso, transformador. E essas promessas hoje vêm ao encontro da sua vida, da sua família, da sua história, dos seus relacionamentos, do seu coração, de tudo aquilo que você tem vivido na sua vida diariamente. Como eu dizia para você, não são promessas humanas, são palavras que saíram da própria boca de Jesus. São palavras que saíram dos lábios do Senhor. Ele mesmo se ocupou de passar promessa por promessa, e não somente como um rito, como algo formal, como algo objetivo. Para essas promessas, Jesus é movido por um amor para cada um de nós. Escuta o que ele diz nesse parágrafo 1273, que ele diz a Santa Faustina: minha filha, estás pensando que escreveste o suficiente sobre a minha misericórdia? O que escreveste é apenas uma gota diante do oceano. Eu sou o amor e a própria misericórdia. E não existe miséria que possa medir-se com a minha misericórdia, nem a miséria a esgotará, visto que, à medida que se dá, aumenta. A alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela. Trouxe esse parágrafo apenas para introduzir as promessas, porque aqui já é uma promessa. A alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela. Jesus ensina para Santa Faustina, ensina para cada um de nós, ela própria, tendo vivido na natureza humana como nós. Santa Faustina era como nós. Ela ensina para nós o cerne, a essência da devoção à divina misericórdia, que é a confiança. A confiança é algo que nós precisamos exercitar, que precisamos treinar, fazer o coração treinar a cada dia nas pequenas coisas, nas pequenas dificuldades, confiar na misericórdia de Deus. Porque para acreditar e tomar posse dessas promessas que Jesus fez para Santa Faustina e fez para cada um de nós, nós precisamos confiar que Jesus fez e irá cumprir. Que Jesus fala, que Jesus lhe dá e Ele irá cumprir. Então, a essência da devoção à divina misericórdia está na confiança nesse amor misericordioso, confiar na bondade de Deus, confiar que Deus se dá. Ele não somente dá graças, Ele promete também inúmeras graças para quem é devoto da sua divina misericórdia. Já eu vou trazer elas para você. Mas o pontapé inicial, a base de toda a devoção à divina misericórdia é a confiança. Eu vou dizer para você, essa é a mais combatida pelo inimigo de Deus. Essa base da devoção à divina misericórdia é o que o inimigo mais combate, pelo desânimo. Pelo desânimo. Diante das dificuldades que você vai enfrentando na sua vida diária, ele vai querendo enxertar em você o desânimo, porque a partir disso, daqui a pouco você não acredita mais que Deus é bom. Não acredita mais que Deus é bom. Em uma outra parte do parágrafo, o próprio demônio aparece para Santa Faustina e ele diz: por que escreves tanto? Fala entre eles mais de um espírito maligno que aparece, se aproxima dela e eles gritam, uivando, dizendo: ela escreve tudo, por isso nós perdemos tanto. E fala para ela: não escreve que Deus é bom, escreve que Deus é justo. Mas Deus é justo, filhos, Deus é justo. E se Ele é justo, Ele dá o tanto de misericórdia que o mundo, que cada um de nós mais necessita. Por isso Ele é justo. E a primeira expressão da justiça divina é a misericórdia. Deus sabe o tamanho da nossa miséria. Está aqui nesse parágrafo a dizer, Ele mesmo dizendo: eu sou o amor e a própria misericórdia. E não existe miséria que possa medir-se com a minha misericórdia. Não existe miséria que esteja lado a lado com a misericórdia do Senhor. Não existe miséria que esteja de frente a frente com a misericórdia do Senhor, no mesmo limite, no mesmo nível, não. A misericórdia de Deus sempre está acima da miséria humana, e são tantas as misérias humanas. Nós temos as nossas fraquezas do não confiar, a fraqueza do não ser fiel, do não amar, do não perdoar. E essa misericórdia vem ao nosso encontro. Jesus fez promessas claras para Santa Faustina.
Promessa não é sugestão, promessa é uma declaração, promessa é uma afirmação. E Jesus prometeu para Santa Faustina coisas concretas para quem vivesse a devoção à Divina Misericórdia. Uma das devoções mais conhecidas, uma das práticas mais conhecidas da devoção à Divina Misericórdia é o Terço da Misericórdia, que inclusive nós rezamos todos os dias no nosso canal às 15 horas. Mas olha o que Jesus promete para quem reza o Terço da Misericórdia. Essa promessa está lá no parágrafo 754. E Jesus muito amorosamente fala assim para Santa Faustina. E olha como está tão claro que ela coloca ao lado promessa do Senhor. 2 pontos. E em seguida vem as palavras de Jesus. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Aqui Jesus promete para Santa Faustina a misericórdia que envolve, a misericórdia que abraça. Você imagina no auge da sua fraqueza humana, no auge do seu limite, no auge do seu cansaço, no auge da desunião de uma família, no auge da desgraça, da tragédia, no auge de tudo que pode acontecer, de miséria humana aqui nesta terra, a misericórdia de Deus vem ao encontro e socorre. E não somente socorre, como conforta. A misericórdia é o amor. Eu gosto muito de dizer, ensinando isso na hora da misericórdia à tarde, todos os dias, que a misericórdia de Deus é como que um exagero de amor. Falo exagero, a palavra exagero, um amor exagerado, embora da parte de Deus para nós é porque é infinita. Para nós podemos ver como exagerado porque nós somos limitados. Nós temos um olhar limitado diante das coisas divinas. O ser humano tem um olhar limitado, eu diria mais, às vezes nós temos um olhar mesquinho. Um olhar mesquinho. Nós achamos que Deus olha para nós ou olha para os outros que erram como nós olhamos, como nós medimos. Mas Ele acabou de dizer aqui, como mostrei para você, a misericórdia dele não se mede pela nossa miséria. Então, Deus não olha, Nosso Senhor, Ele não olha assim para nós. Ele não olha assim para nós. Ele envolve, Ele vem ao encontro. E como eu dizia, não é somente um acalentar, embora seja isso também. Mas a misericórdia de Deus envolve a nossa miséria e isso Ele promete fazer isso para as almas que rezarem o terço da misericórdia. Porque Ele quer envolver para perdoar se você pecou. Ele quer envolver para curar se você está desanimado, se você está enfermo, se você está prostrado, se você não acredita mais na vida, se você não acredita mais na paz na sua casa, se você não tem lutado mais por sua família. Então é assim que Deus faz. Deus, Ele corrige sim. A misericórdia de Deus, inclusive, é para corrigir os que erram. É uma das obras de misericórdia espirituais, corrigir os que erram. Só que Jesus, Ele vem ao nosso encontro para nos corrigir dos nossos erros, dos nossos pecados. Inclusive, se você está aqui e acabou de vir de uma vida de pecado, como você viu no nosso primeiro vídeo dessa Semana da Misericórdia, ainda que a alma esteja apodrecida como um cadáver em decomposição, ainda assim há jeito para essa alma, a saída, a solução, a salvação. Porque a misericórdia de Deus vem para aquilo que humanamente parece perdido. Os óculos de Deus, a visão de Deus não é a mesma que a nossa. Deus vê muito além. Deus vê, Ele nos coloca para além das quedas. Para além das quedas. Então, a misericórdia de Deus é para corrigir sim, só que Jesus faz isso com amor, por isso que é envolvida, senão Ele só dava a misericórdia, não, mas Ele envolve. Isso significa dizer, Ele prepara não somente o nosso coração para receber a misericórdia dEle e os ajustes que nós precisamos, mas Ele vai colocando as coisas no lugar. Ele considera tudo aquilo que está ao redor da nossa história. Ele considera hoje, filho e filha, tudo aquilo que está ao redor do teu coração. Não só principalmente o que se passa dentro do teu coração. Mas Ele considera também tudo aquilo que está ao redor. Para que tudo que esteja ao redor concorra para o bem do teu coração e assim o teu coração saiba acolher a misericórdia dEle. Então, primeira promessa, as almas que rezarem este terço, o terço da misericórdia, serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Por que falar da hora da morte? Não é desejar a morte, é desejar o céu. Jesus,
Jesus também promete que a sua misericórdia o envolverá na hora da morte, porque ali é a hora da disputa do bem e do mal. O mal também disputa a tua alma. O mal também disputa durante a vida para te fazer pecar, para fazer cada um de nós cair, machucar o coração de Deus e perder a salvação. Mas na hora da morte, principalmente porque ali é a última batalha, a batalha final, é a decisão final. E ali na hora da morte, Jesus promete que na hora da morte, no tempo que Ele destinou para cada um de nós, Ele envolve também a alma com a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, não perde nenhuma batalha. A misericórdia de Deus sempre sai vencedora. Por isso que nos deixarmos ser envolvidos pela misericórdia de Deus já é saber que estamos sendo envolvidos pela vitória do coração misericordioso de Jesus. Ainda falando do texto da misericórdia, lá no parágrafo 687, Jesus fala assim para Santa Faustina: recita sem cessar esse texto que te ensinei. Todo aquele que eu recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais empedernido, se recitar esse texto uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Então, presta atenção que não é uma promessa taxativa, não é uma promessa num checklist que nós vamos organizando. Mas é uma promessa que Jesus faz tendo em vista exatamente as necessidades do mundo e as necessidades pessoais de cada um de nós, as necessidades familiares. Então, quando Jesus diz, eu desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia, porque o mundo hoje está imerso numa movimentação de miséria, de pecado, de feridas, incessante, sem parar. O mal, ele não para de trabalhar para colocar no mundo e no coração dos homens, no coração humano, tantas feridas, infligir tantas feridas, causar tantas feridas na família, nos relacionamentos dos seus filhos. E Jesus se preocupa com o mundo. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. E mais uma vez ele fala do texto da misericórdia. Recita sem cessar. Os sacerdotes o recomendarão. Todo aquele que eu recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Eu desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiarem na minha misericórdia. Quando Jesus fala de conceder graças inconcebíveis, ele está falando graças que não são produzidas por esse mundo, graças que não são concedidas pelo mundo, graças que não são concedidas por pessoas. O mais santo que tiver na terra, aquele que existir mais santo na terra, não é capaz de conceder, de dar graças a você, a não ser Jesus. Então, eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei as realidades da sua vida hoje. Imagino que você deve enfrentar, como quase 100% da humanidade, dificuldades e lutas diárias, comuns a uma vida natural, uma vida de família, uma vida de um profissional. Talvez você esteja também vivendo grandes problemas, grandes perdas trágicas de pessoas que você ama, de pessoas que você convivia. Talvez você esteja hoje enfrentando as consequências dos seus erros. Talvez você esteja hoje colhendo os frutos das suas más escolhas, das suas decisões mal tomadas, do seu mau gênio, de tantas coisas. Mas ainda assim a misericórdia vem ao teu encontro para dizer, filho, tem jeito. A minha misericórdia deseja te envolver. Então você percebe que à medida que Jesus vai trazendo as promessas dele, ele traz promessas concretas, sim. Ele traz promessas que se encaixam, que se aplicam à sua vida, sim. Mas ele vai muito além de algo visível. Ele vai muito além de algo objetivo, porque ele olha para o coração do pecador. Ele olha para o coração de quem é fraco. Porque ele quer exatamente com a sua misericórdia levantar esse fraco, levantar esse caído, fortalecer essa pessoa que vem perecendo. A devoção à Divina Misericórdia também é um apoio, é um sustento para aqueles que têm um coração ferido, que precisam ser curados, que precisam tomar novos rumos, que precisam tomar novas direções. Afinal de contas, olha, as feridas na vida humana, elas acontecem a partir de erros, ou próprios,
ou de outras pessoas que causaram erros contra você, que cometeram erros contra você, ou que pecaram, que ofenderam. As feridas sempre vêm a partir do erro de alguém, ou o próprio, ou fora também, né? Pessoas que estão fora e que te machucam, que ferem o teu coração. Situações de divisão na família, doenças, muitas dificuldades que podem acontecer, o rompimento de relacionamentos. Quantas famílias hoje que estão sofrendo porque os pais, filhos que sofrem porque os pais se separaram, ou porque presenciam violência dentro de casa. Mulheres que sofrem porque o esposo está no vício, os filhos estão no vício das drogas, o esposo que sofre porque a mulher traiu. Hoje é algo que, infelizmente, tem se tornado muitíssimo comum, o que não deve ser aceitável, mas que tem aumentado num número exorbitante de mulheres também que traem, mas também quantos homens que traem, e aí por aí vai, tantas feridas abertas, chagas abertas no seio da família. E no meio dessas dores todas, Jesus vem prometer paz ao teu coração. Irmã, como é possível que no meio de uma dor, como a traição, como a mentira, eu vá ter paz no meu coração? Dias atrás eu conversava com uma pessoa que passava por isso, que vem passando por algo parecido também. E pouquíssimas palavras ali que tivemos, depois ela disse assim, meu coração acalmou, né? Meu coração acalmou um pouco. Resolveu o problema dela? A princípio não. Mas um coração que confia, um coração que está fincado na misericórdia de Deus, ele tem mais força e mais sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Porque, olha, as promessas que Jesus faz não são promessas ilusórias de dizer assim, pronto, fecha os olhos, abre e está tudo resolvido. Não é assim. Ele vai te ensinar. Eu comecei esse vídeo dizendo para você que ele vai ensinar, ele vai corrigir o que está errado, mas ele vai te fortalecer para você conseguir enfrentar as suas lutas. E ele vai também te ensinar o que é que você deve fazer concretamente da sua parte, para que as coisas concorram para o bem do seu coração, da sua vida e da sua família. Então, em meio à dor, é possível ter paz, sim. É possível ter paz, sim. Relacionamentos que foram corrompidos, que foram destruídos, é possível a restauração? É possível a restauração, sim. Você que passa por dificuldades na vida financeira também, a provisão no tempo certo, sim, é possível. A misericórdia de Deus nos garante todos os bens e todas as graças que nós precisamos, se nós confiarmos, se você toma posse com confiança dessas promessas, se você acredita nessas promessas. E para acreditar e para crer, você não precisa, na verdade, nem deve esperar que a coisa primeiro aconteça para você acreditar, senão não teria mais sentido. A fé ela só tem sentido quando eu acredito em algo que eu não vejo. Tudo está contrário, o vento está contrário, a tempestade está contrária à minha vida, as ondas vêm contrariamente, mas eu continuo confiando, eu continuo acreditando, porque Deus prometeu. No parágrafo 1541, Jesus diz, lá no meio do parágrafo, ele fala assim para Santa Faustina, diz que nenhuma alma que tenha invocado a minha misericórdia se decepcionou ou experimentou vexame. Nenhuma alma que invoca a misericórdia de Deus se decepciona ou experimenta vexame. Se experimenta vexames muitas vezes e humilhações no convívio com pessoas humanas como nós. Mas Deus não decepciona ninguém. Ele não expõe ninguém a uma humilhação para fazer essa pessoa, para fazer você passar por vexames, não. Ninguém invoca a misericórdia de Deus para se decepcionar ou experimentar vexame. Nesse mesmo parágrafo, Jesus fala para as almas atribuladas. Quando a alma enxerga e reconhece a gravidade dos seus pecados, quando se abre diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou, que não se desespere, mas antes se lance com confiança nos braços da minha misericórdia, como uma criança no abraço da sua querida mãe. Então a misericórdia de Deus não é só para quando chegarmos no céu. A misericórdia de Deus não é só para quando chegarmos lá. A misericórdia de Deus é para agora. É para o agora. Não é nem para o daqui a pouco. A misericórdia de Deus, ela é capaz de chegar na tua vida, mudar e transformar toda e qualquer situação durante enquanto você assiste esse vídeo. Eu tenho certeza que até o término, enquanto termina, enquanto passa aqui a contagem do tempo deste vídeo, a misericórdia de Deus está sendo derramada na vida de todas as pessoas. Está sendo derramada na sua vida, está sendo derramada no mundo, está sendo derramada nas suas feridas, está curando as suas feridas. E como eu dizia, coração que está ferido precisa de cura.
Coração que está ferido precisa de restauração. Muitas vezes as graças, as situações, elas não são bem sedimentadas porque se despreza, se negligencia com o coração. Também falo muito isso na Hora da Misericórdia, na nossa live ao vivo de todos os dias. Daqui para dentro existe uma história também sendo desenrolada com o Senhor. Existe uma história que se está desenrolando com Ele, que está acontecendo. Páginas da nossa alma são viradas todos os dias, sendo escritas pela Divina Misericórdia. Isso não é poesia, não, isso é realidade. Realidade. Deus, Ele vai passando as páginas lá na nossa alma e vai escrevendo com a Divina Misericórdia dEle a nossa história e vai reescrevendo aquelas partes onde existem erros, onde existem pecados, partes onde você não pode mais voltar. A cura interior é para isso. E olha o que Jesus diz a respeito disso. No parágrafo 206, Jesus fala desta cura e desse fortalecimento que Ele quer dar também ao coração. Esse olhar que você precisa ter sobre você mesmo interiormente, ninguém vai ter no teu lugar. Escuta o que eu estou dizendo. Ninguém vai conseguir olhar para a tua alma como você mesmo. Ninguém vai ter esse poder de olhar interiormente. Em primeiro lugar, só Deus, depois você. Você é o mais interessado por ter um coração curado, por ter um coração sarado, por ter um coração envolvido pela misericórdia de Deus e que sabe lidar com as situações de cada dia. Tem situações difíceis? Tem. Tem situações que você vai levar um tempo, como a morte de uma pessoa querida, por exemplo. Você vai levar um tempo e é necessário esse tempo. Inclusive, esse tempo dado de restabelecimento do coração diante da morte de alguém querido, também é misericórdia de Deus. Também é misericórdia. O Senhor esperar que você passe ali o tempo do luto para poder ter o coração novamente curado, isso também é misericórdia. Isso também é misericórdia. Então, o primeiro interessado com a vida interior é você. E tudo mais fora é determinado por aquilo que você traz dentro e depois vai traduzir num comportamento. Escuta o que Jesus fala no parágrafo 206. Minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia e dá a esta misericórdia louvor e glória. Faze-o da seguinte maneira: reúne todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Minha filha, eu quero entregar-me às almas. Desejo as almas. Na minha festa, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem para a fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Aqui é uma promessa de Jesus. Eu as curarei e fortalecerei. Quando, irmã de Virgens Maria? Na festa da misericórdia. E nós temos, por isso, daqui a pouco eu vou falar para você também do dever que você tem de ser um missionário, um anunciador, um divulgador da devoção à Divina Misericórdia. Porque Jesus pede para ela, mas ela mesma, Santa Faustina mesma, foi curada e fortalecida porque recorreu à fonte da misericórdia que é o coração de Jesus. E essa promessa que Jesus faz no parágrafo 206, ele faz para a festa da misericórdia. A festa da misericórdia é celebrada no domingo seguinte ao domingo da Páscoa. Nós vivemos a vigília pascal do sábado para o domingo, não é? Então, no domingo temos o domingo da Páscoa. No domingo seguinte, 8 dias depois, a festa da misericórdia. Inclusive, nos preparando com uma novena, a novena à Divina Misericórdia, que começa na sexta-feira da Paixão. Para culminar lá na festa da misericórdia, Jesus está prometendo: na minha festa, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem, almas que estão fracas. Você, por exemplo, que está cansado de esperar pela conversão de alguém, cansado de esperar que as coisas melhorem, cansado de esperar que você próprio melhore, cansado de esperar, cansado, desfalecido por uma depressão, jogado em cima de uma cama, isolado num quarto escuro. Você, se estiver assim, é alvo desta graça. Você é alvo da Divina Misericórdia. Assim como Jesus pediu que Santa Faustina percorresse o mundo inteiro e trouxesse as almas à fonte da misericórdia dele, Jesus mesmo sai percorrendo o mundo e perseguindo com a graça dele quem está desfalecido para fortalecer e curar. E aí a promessa dele: eu as curarei
e fortalecerei. Aqui você percebe, Jesus não vai mandar ninguém. Embora ele pudesse enviar os anjos, ele pudesse enviar o anjo que ele quisesse para te curar e fortalecer. Mas Jesus, ele mesmo, ele é o autor da cura. Ele é o autor desse fortalecimento. Hoje, até aqui com essas palavras ditas de Jesus para você, tudo isso que já meditamos, qual que tem sido o tamanho da tua confiança na misericórdia de Deus? Como tem sido o teu lidar com as dificuldades diárias, confiando na misericórdia de Deus, mesmo quando as coisas tomam rumos totalmente diferentes? Isso pode acontecer. Isso acontece. Nós programamos a vida, você programa a sua vida para uma coisa, você programa a sua família para um destino e simplesmente as coisas educa os filhos para Deus, educa os filhos para serem homens e mulheres de bens e de repente eles tomam outro rumo. Isso pode acontecer, mas a misericórdia de Deus está dizendo, eu as curarei e fortalecerei. Mas antes você percebe, Jesus pede para que a alma, fala para Santa Faustina e falando para ela, fala para cada um de nós. Olha para o abismo da minha misericórdia. Não sei se você já contemplou um abismo, se você já esteve, ou pelo menos pela televisão, já viu um abismo, um lugar muito alto, lá de cima de uma montanha, por exemplo, você não consegue ver o fim, não consegue ver o final. Assim é a misericórdia de Deus, o abismo da misericórdia dele que vem ao encontro de um outro abismo, que é o abismo da miséria humana, e ele coloca as coisas próximas. Coloca o teu coração, o meu coração fraco, miserável, próximo ao coração dele. A misericórdia dele vem, como a Madre Kelly canta, a nossa Madre Kelly Patrícia canta, como um gancho e nos eleva ao seu coração. Mesmo se você tenha dado passadas erradas na vida, a misericórdia de Deus vem como um gancho, te eleva aos doces átrios do coração dele, que é a fonte da misericórdia. E esta fonte que está aberta, as comportas da misericórdia estão abertas no dia da festa da misericórdia. No dia da festa da misericórdia. Presta atenção, porque nós temos um encontro nesse dia. Temos um encontro nesse dia. O domingo, logo em seguida, depois da Páscoa, depois do domingo da Páscoa, nós estaremos vivendo a festa da misericórdia. E Jesus diz, é a minha festa. Por quê? Porque Ele é a própria misericórdia. Ele deseja se dar às almas. Mais uma vez eu falo para você, aqui não se trata de promessas objetivas, como um checklist, como dizendo assim, você cumpre isso e eu te dou isso. Você cumpre essa cláusula contratual como num trabalho, né? Como numa profissão. Você tem obrigações diárias para cumprir e depois, no final do mês, o seu patrão vai cumprir também com obrigações que ele tem para com você. Com a misericórdia de Deus não é isso, não é assim, não é somente assim. A misericórdia de Deus, Deus tem para dar. Jesus, ele tem graças para conceder sim na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na vida religiosa, na vida sacerdotal. Ele tem graças concretas, materiais, práticas para nos dar também. A promessa dele, você acabou de ouvir em alguns parágrafos. Mas Jesus, ele vai cuidando de todo esse contexto que está em volta da história e da vida humana. Porque em tudo aquilo que ele nos dá, ele se dá. E aqui nesta terra ele já vai trabalhando esta nossa união com ele. Porque será assim no céu. Uma união eterna. Você dentro de Deus. Você imagina agora uma onda de um mar. E você está dentro da onda. Dentro. A onda te pegou e você está dentro da onda. Pronto. É o movimento de Deus. Deus é só amor, não é? Deus é somente amor. Ele é o próprio amor. No céu nós vamos viver nele, dentro dele. Então, tudo aquilo que o Senhor já nos dá e faz para nós aqui nesta terra, até mesmo quando Ele se dá a nós, especialmente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é para começarmos aqui o nosso céu, vivermos nele, vivermos movidos por Ele, impulsionados. Mas alguém que é impulsionado, algo vem atrás de nós e nos impulsiona e nos empurra. Não é somente sermos impulsionados, mas nós estamos dentro e Deus vai nos levando na vida. Deus vai nos conduzindo. Por isso que esse envolver da misericórdia de Deus na nossa vida, e Ele promete que fortalecerá, que curará, que concederá graças para quem rezar o texto da misericórdia.
Eu vou falar para você agora, para quem venera a imagem de Jesus misericordioso, ele promete, não perecerá, terá vitória sobre os inimigos, não perecerá na hora da morte. Eu defenderei como a minha própria glória já aqui nesta terra. Tudo isso é tendo em vista o amor e a união que ele quer viver com você. Deus tem um objetivo muito maior e é isso que ele quer ensinar hoje para você. É isso que Santa Faustina também, como humana que foi, como você e eu, quer também nos ensinar. A nos deixarmos ser levados pela divina misericórdia. A misericórdia que conduz a nossa vida. Eu posso testemunhar para você isso. Eu sempre falo na hora da misericórdia, mas quero testemunhar aqui também. Todos os dias, eu tenho a missão com a irmã Terezinha e Letícia de conduzir a hora da misericórdia. E digo com toda a certeza do mundo, eu sou a primeira a ser transformada, a primeira a ser mudada com esta hora da misericórdia. E sei que também essas promessas que Jesus fez aqui para Santa Faustina, que estou partilhando com você, também são para mim, para a irmã Edviges Maria, enquanto devota da Divina Misericórdia, enquanto somente mais uma pessoa no mundo que reza o texto da misericórdia. Mas eu sei que Jesus tem um olhar voltado para mim, de modo particular. E assim ele tem um olhar voltado para você. Sabe por quê? Aprendi isso com Santa Faustina. Santa Faustina também, durante o dia, enquanto nós vamos lendo o diário, nós vamos vendo como ela sabe que ela vê que a misericórdia de Deus é derramada para o mundo, mas é derramada para ela. É derramada para você. Ela vê que ali ela precisa. Por quê? Porque ela é fraca, porque ela é pequena. Por que a irmã Edviges Maria recebe e vê? Porque eu sou fraca, porque eu sou pequena. Eu experimento todos os dias a misericórdia de Deus, o milagre da misericórdia dele se cumprir na minha vida todos os dias. Não somente para estar ali apresentando uma live, mas porque eu tenho as minhas próprias fraquezas, porque eu tenho os meus próprios limites, porque eu tenho os meus próprios desafios dentro da minha vida religiosa. E aí eu vejo Jesus me curar, eu vejo Jesus me fortalecer, eu vejo Jesus me defender. E eu testemunho para você. É real. Cada promessa que Jesus fez a Santa Faustina são reais. No nosso Instituto Hesed, nós experimentamos todos os dias, mais de uma vez por dia, esta defesa da Divina Misericórdia para nós. A misericórdia que nos defende de todo mal. A misericórdia de Deus que nos defende de todo mal. Então, Jesus prometeu, você já viu até aqui, a promessa para quem reza o texto da misericórdia. Jesus concede graças para quem reza com confiança o texto da misericórdia, e por isso rezamos todos os dias com você. Jesus promete que no dia da festa da misericórdia dele, ele curará e fortalecerá as almas que desfalecem. E agora eu quero falar para você das promessas que Jesus fez para quem venera a sua imagem como misericordioso, assim como ele apareceu para Santa Faustina. Jesus apareceu exatamente assim como você está vendo aqui atrás, assim. Uma mão apontando para o seu peito, de onde brotam 2 raios, um vermelho, um branco, e outra mão erguida para abençoar. Esta imagem, Jesus apareceu para ele, pediu que ela pintasse. Queria que esta imagem fosse pintada. E olha o que ele diz lá no parágrafo 48, o que ele promete para quem venera esta imagem, por isso é tão importante que você tenha ela na sua casa. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente, mais uma vez ele vem dizer, especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei com a minha própria glória. 3 promessas que Jesus faz para quem venera a imagem dele, a imagem que ele mesmo apareceu para Santa Faustina e pediu que fosse pintada. 3 promessas. Agora, pensa nessa promessa aqui, olha, que quem tem inimigo aqui nesta terra, quem tem pessoas contrárias, perseguições que talvez você esteja vivendo, Jesus promete vitória, já aqui na terra, ele é claro, já aqui na terra. Especialmente na hora da morte, os inimigos da nossa salvação. Os espíritos malignos que, como dizia no início do vídeo, competem para ganharem a tua alma, para ganharem a nossa alma. Jesus promete também, mas ele promete já aqui nesta terra. Também os inimigos da salvação que tentam, que fazem você cair em pecados, que fazem de tudo para que você peque e ofenda o coração de Deus.
mas também os inimigos aqui que são instrumentalizados pelo inimigo de Deus para fazer mal à tua vida, para fazer mal à tua família, para fazer mal à tua história, que querem intervir na tua história. A Divina Misericórdia vem com essa intervenção, se colocando entre você e o mal. A Divina Misericórdia, por isso é tão importante você se apegar a esse atributo do coração de Deus. Santa Faustina explica que é o mais alto atributo do coração de Deus, a da Divina Misericórdia. E por isso o inimigo combate tanto. Já vou falar isso para você também. Por que a misericórdia é o atributo mais combatido pelo inimigo de Deus? Mas, já aqui nesta terra, Jesus promete vitória sobre os seus inimigos. No parágrafo seguinte, Santa Faustina vem trazer algo interessante, porque quando ela partilha com o confessor dela, com o padre que nesta época a acompanhava, ela diz assim, olha, quando falei disso ao confessor, ou seja, foi falar que Jesus pediu que uma imagem fosse pintada tal qual ele apareceu para ela, recebi esta resposta. O padre respondeu para ela, isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim, pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente estas palavras, e aí Jesus fala para ela, a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então aqui Jesus deixa claro que ele quer a imagem pintada com um pincel, esculpida, pintada, feita. E ele, aqui você percebe, ele atrela a imagem dele como misericordioso à festa da misericórdia que nós acabamos de partilhar minutos atrás. A imagem dele, ele quer que seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, ou seja, o domingo da festa da misericórdia. Ele é claro também dizer, esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Essa festa liturgicamente foi instituída por São João Paulo II. Ele foi o protagonista principal, aquele que atendeu na igreja o pedido de Jesus para que no domingo seguinte do domingo da Páscoa fosse o domingo da festa da misericórdia. E quero recordar aqui, minutos atrás falava que nesse dia da festa da misericórdia, Jesus fala, eu as curarei. Traz as almas à fonte da misericórdia, porque eu as curarei e fortalecerei. Jesus promete também aqui no diário que nesse dia da festa da misericórdia, as comportas do céu estão abertas para serem derramadas graças sobre você, sua vida e sua família. Escuta, não é somente uma promessa, não. São várias promessas. E, como eu falava para você, não é uma promessa humana, não é somente uma teoria, não é somente um checklist, não, são palavras de Jesus e ele cumpre. No parágrafo 699 ele diz assim, minha filha, fala a todo o mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estarão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Olha, a confissão ela já concede o perdão das culpas quando nós nos confessamos, independente de ser na festa da misericórdia ou não. Isso é próprio do sacramento da confissão. Mas ele promete, aqui Jesus promete a indulgência. Olha, alcançará o perdão das culpas e das penas. As penas é o dano que o pecado deixa conosco. O Senhor nos perdoa na confissão, mas fica o dano para que nós reparemos. Como, por exemplo, se você confessa que roubou alguém, você está arrependido, se confessa, Jesus perdoa, você recebe o perdão no sacramento da confissão, perdoa a culpa. Mas a pessoa que você roubou continua com o dano. Então você precisa devolver esse dinheiro roubado, por exemplo. Você precisa devolver, reparar. Então o dano do pecado ele precisa ser reparado. Por isso que o purgatório nos é dado também como misericórdia de Deus. Caso alguém morra sem ter expiado todas as suas penas, lá no purgatório expia e já é certeza, já terá o céu como certeza.
Aqui no dia da festa da misericórdia, Jesus está prometendo o perdão das culpas e todas as penas apagadas. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Graça de conversão, graça de união na família, graça de reconciliação, graça de perdão, graça de conversão, graça de cura física, graça de cura espiritual, graça de tudo, todas as graças. Não são algumas, são todas as comportas do céu estão abertas no dia da festa da misericórdia. A mesma festa que Jesus prometeu, que pediu para abençoar o quadro, a imagem dele como misericordioso. As comportas divinas estarão abertas todas nesse dia, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A minha misericórdia é tão grande que para toda a eternidade nenhuma mente, nem humana nem angélica, a aprofundará. Tudo que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. Olha, se fosse importante somente as graças em si, as graças materialmente falando, Jesus teria parado um pouquinho antes, as palavras dele. Mas não, ele continua e ele fala assim, toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. Isso é uma promessa também que Jesus faz. É uma promessa da divina misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. Por toda a eternidade, e a nossa eternidade ela já começa aqui. Se você já vive uma vida santa aqui nesta terra, você já começa a viver o seu céu aqui. Você já começa a viver sua eternidade aqui. Por isso, aqui você já pode contemplar todo o amor e a misericórdia de Deus. Mas imagina o que é contemplar no céu inteiro, a vida eterna inteira, entre aspas, porque é infinita, mas a eternidade indo para o céu. Nós vamos para o céu com a graça de Deus. E lá nós vamos contemplar o infinito amor de Deus e a misericórdia dele. Você vai contemplar a misericórdia dele que ele derramou na sua vida inteira na terra. E vai contemplar aquilo que ele ainda continua a fazer no mundo e aquilo que lá ele continuará a fazer com você. Então, contemplará todo o meu amor e a minha misericórdia. Ele continua dizendo, a festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada, mais uma vez ele reforça, seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Isso aqui é importante, eu quero partilhar com você porque nós estamos num tempo em que tantas guerras acontecem, em que tantas notícias, tantos rumores, de fato tantas nações uma contra a outra que estão em guerra e que nós precisamos invocar a divina misericórdia. Mas numa época também que tantas guerras acontecem dentro da própria casa, tantas lutas acontecem dentro de uma mesma família, tantas divisões acontecem dentro de um próprio coração, um coração que não encontra paz, um coração que não sabe o que é ter paz, um coração que não sabe o que é estar em paz, gozar da paz do Senhor. E por isso tantas pessoas desesperam, tantas pessoas perdem a esperança na vida e desistem de viver. Tantas pessoas desistem de acreditar que ainda podem ser felizes. E tem tantas pessoas morrendo sem saber que essa paz é possível, mesmo no meio da dor, mesmo no meio dos sofrimentos, mesmo no meio das suas lutas diárias. Tem tantas pessoas assim. E nós somos chamados então a sermos anunciadores da divina misericórdia. Ai, irmã Edviges Maria, mas eu não estou na internet como a senhora, como as irmãs, não estou com o microfone na mão. Filho, Deus também dá a nós que estamos com o microfone na mão aquelas situações em que nós precisamos anunciar a misericórdia no oculto, do cotidiano. No oculto. Como você, precisamos anunciar ali, naquela hora que vemos uma situação difícil, anunciar a misericórdia de Deus. Nós temos a missão, você tem a missão de divulgar a devoção à divina misericórdia, porque isso também é pedido do Senhor. Olha, e para quem se compromete com essa divulgação da devoção à divina misericórdia, você não recebe somente uma incumbência, uma obrigação, um dever de Jesus.
também para quem divulga a divina misericórdia como devoção, para quem fala da misericórdia do coração de Jesus, para quem se torna um missionário da divina misericórdia, ele também tem promessas. No parágrafo 1075, Jesus diz o seguinte: as almas que divulgam o culto à minha misericórdia, eu as defendo. Por toda a vida, como uma terna mãe, defende o seu filhinho. E na hora da morte, não serei para elas juiz, mas sim salvador misericordioso. Nessa última hora, a alma não tem para sua defesa nada, além da minha misericórdia. Feliz a alma que durante a vida mergulhou na fonte da misericórdia, porque não será atingida pela justiça. Feliz a alma que durante a vida mergulhou na fonte da misericórdia, porque não será atingida pela justiça. Aqui Jesus fala desse mergulho na divina misericórdia e também de você fazer outras almas mergulharem nesse mar da misericórdia. O mar da misericórdia de Deus que é infinito. Você é chamado a ser um grande, grande divulgador da divina misericórdia. Um grande divulgador por ser devoto, por viver, por experimentar as misericórdias do Senhor também na sua vida. Então, quem acredita nas promessas da divina misericórdia não fica de braços cruzados, divulga. Quem acredita nessas promessas que Jesus falou, olha para o alto, contempla as comportas abertas, toma posse das graças que estão sendo derramadas, mas não fica de braços cruzados, esse vai divulgar. Se você acredita verdadeiramente, divulga a devoção à divina misericórdia. Jesus está aqui, olha, a prometer. Esta alma não será atingida pela justiça. Então, quero convidar você a estarmos juntos todos os dias rezando o texto da divina misericórdia. Eu quero convidar você até a imagem de Jesus misericordioso na sua casa. Eu quero convidar você a colocar em prática a devoção à divina misericórdia mais solidificada na sua vida, rezando mesmo quando você não tem vontade. Rezando mesmo quando tudo parece contrário, rezar o texto da misericórdia. Confiar na misericórdia de Deus quando tudo parece perdido. Não querer ter o controle de todas as coisas. De fato, não querer controlar tudo quando se tem um problema familiar. Perdoar. Também no outro local do diário, no outro parágrafo, Santa Faustina vai dizer: quem perdoa, quem sabe perdoar, prepara para si um mar de graças. Se você quer graças, aprenda a perdoar. Então, filho, hoje você é convidada de tantas maneiras, cultivar essa devoção à divina misericórdia na sua vida. Então, hoje também peça a graça da reconciliação, busque a confissão. Você viu aqui uma das promessas, quem confessa, quem comunga no dia da festa da misericórdia, ou pelo menos alguns dias antes, alguns dias depois da festa da misericórdia também, para alcançar essas graças de Deus. Pedir pelas pessoas que já morreram também a obra de misericórdia. Rezar pelas pessoas da sua família. Continuar lutando, continuar divulgando a divina misericórdia. Ser realmente uma pessoa que tem a vida escrita, reescrita, adaptada e readaptada pela divina misericórdia. Agora eu quero falar para você, eu prometi que ia falar aqui também sobre por que a devoção à divina misericórdia é tão combatida pelo inimigo de Deus. Olha o que Santa Faustina relata lá no parágrafo 323 sobre essa luta também com o inimigo de Deus e por que ele não quer que você reze o texto da misericórdia, porque ele não quer que você venere a imagem de Jesus misericordioso, porque ele não quer que você tenha essa imagem na sua casa, por que ele não quer que você divulgue, por que ele não quer que você se apegue a esse atributo tão grande do coração de Deus que é a divina misericórdia. Escuta ela relatar. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa. Ela estava doente. Fiquei sozinha. Isso durou cerca de meia hora. E novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Pronunciei as palavras seguintes: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
E imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. Então, aqui, os vultos negros, que era a presença dos demônios, e eles mesmos confessam que tão grande era a confiança, tão grande era a união de Santa Faustina com Jesus, porque ele diz, maldito és tu e aquele que está em ti, que já no inferno eles eram atormentados. E lá no parágrafo 1338, aqui você vai ver o ódio de Satanás. O ódio porque essa devoção chegou a nós. O ódio porque essa devoção esmiuçada, explicada, detalhada por Santa Faustina chegou a nós. Porque a misericórdia de Deus é uma expressão do seu amor já existente, não passou a existir só depois de Santa Faustina. Jesus já nos deu a misericórdia dele lá na cruz. Nosso Deus Pai já nos deu a misericórdia dele, nos dando Jesus. A encarnação do Verbo, ele ter se encarnado, ter tomado a nossa natureza humana, isso já foi misericórdia de Deus. Mas Santa Faustina nos aproxima afetivamente dessa devoção, para não termos medo de nos aproximarmos de Deus, que também é justo, mas é muito mais misericordioso. Mas olha o que o demônio fala para Santa Faustina, para confundi-la, e também, muitas vezes, ele faz isso na sua vida. Então, presta atenção como Santa Faustina, ela lidava com isso, porque é isso daqui que o demônio faz para que simplesmente desestruture em nós a nossa ligação com a Divina Misericórdia. No 1338, ela diz o seguinte: no momento em que estava escrevendo estas palavras no diário, ouvi o grito de Satanás dizendo assim: ela escreve tudo e por isso nós perdemos tanto. Não escreva sobre a bondade de Deus, ele é justo. E o Ivando, furioso, desapareceu. Então o demônio odeia a devoção à Divina Misericórdia. O demônio odeia porque ele não quer que as pessoas saibam que Deus é bom. Ele não quer que as pessoas confiem na bondade de Deus. Ele quer que desespere, porque assim ele ganha esta alma. Ele quer que as pessoas que erram, que pecam, que caem, achem que Deus é somente justo e justo carrasco, que tem que pagar pelo que fez. Ele quer que se pense assim. Então, por isso combate tanto a devoção à Divina Misericórdia. Por isso o demônio odeia tanto a devoção à Divina Misericórdia. Então, filho, eu quero convidar você a hoje se abandonar. Reza agora já comigo, se entrega no coração misericordioso de Jesus e pede a Ele: Jesus, aumenta em mim a confiança na Tua misericórdia. Banha-me com os raios do Teu amor que jorram do Teu coração sagrado. Eu volto a Ti com confiança, Jesus. Sou pecador, miserável, pequeno, limitado. Mas eu confio na Tua misericórdia. Eu confio que Tu me chamas hoje. Eu quero, Senhor, estar debaixo dessas graças que caem no domingo da Tua festa. Eu quero olhar para a Tua imagem, Senhor, e contemplar o Teu amor, a Tua misericórdia para comigo, para com a minha família. Coloco todos aqueles que eu amo debaixo da Tua divina misericórdia. E hoje eu me comprometo contigo, Senhor. Eu me comprometo de não somente viver, de não somente experimentar, acolher a Tua misericórdia, mas acolhendo e experimentando, vivendo, eu possa distribuir esta misericórdia, divulgando o Teu amor, falando da Tua misericórdia. Jesus, aqui estou como pobre pecador, como pobre pecadora, caído, dando passadas erradas na vida, mas confiando que o Teu coração vem como este gancho, a Tua misericórdia vem como este gancho que me eleva novamente. E hoje, me elevando acima de todas as situações, eu declaro: Jesus, eu confio em Vós. Filho amado, Deus abençoe muito você. Um abraço também para você, filha querida do coração de Jesus. Que a Divina Misericórdia te envolva neste abraço. Como dizia no início deste vídeo, não somente objetivamente, mas que o teu coração possa se expandir, né? Possa se expandir nesta confiança à Divina Misericórdia, mas também na quietude do teu coração também. Deixa Jesus te abraçar, deixa a misericórdia dele te abraçar, e por mais que a tua vida esteja revirada pelo avesso, precisando de ajustes, exatamente esse é o primeiro passo. Se deixar ser envolvido pela Divina Misericórdia, tá bom? Deus abençoe muito você. Até a nossa próxima reflexão, se Deus quiser.